Irmãos, eu quero ministrar hoje para a igreja um tema que vem borbulhando no meu coração já há algum tempo. Eu quero falar sobre o medo. Você tem medo? Quem tem medo, diga glória a Deus. Glória a Deus, porque eu tenho. Mas ninguém falou nada. Os irmãos são corajosos demais. Ora, quem não tem medo de alguma coisa, você tem medo. Tem ou não tem? Vamos lá. Quem tem medo, diga glória a Deus. É só porque eu falei. Só porque eu falei que eu tenho medo, né? Tá bom. Aleluias. Mas é sobre esse assunto que eu quero falar e de alguma forma, talvez cura interior, pode ser. Cura interior. Mas, pastor, o que é cura interior, pastor? Irmão, nós somos tricotômicos. O que é tricotômico, pastor? Agora o senhor acabou de confundir aí a minha cabeça. Tricotômico, tri vem de três, né? E como o homem, o ser humano é tricotômico, ele é dotado, dividido em três partes, que chama-se corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui que veio do pó e certamente ao pó tornará. Temos o espírito que veio de Deus e vai voltar para Deus. O salmista disse assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Então o espírito, ele vai voltar para Deus. Agora, e a alma? A alma é o meu eu, os meus sentimentos, as minhas vontades, o meu mover, a minha evolução. E muitas vezes a minha alma ela fica ferida por alguma coisa, por algumas circunstâncias. Às vezes a alma ela é atingida pelo medo. Pelo medo. É onde você às vezes fica assim, ó. É a alma que está machucada. É a alma que está ferida. E ela precisa ser tratada. E nós chamamos isso de cura interior. Cura interior. Precisa ser tratada. E eu quero falar sobre o medo, porque o medo me parece que ele está na moda ultimamente. Né? Tem medo. Será que o presidente vai fazer? Será que o governador vai fazer? O prefeito? Será que mês que vem um aumento? Será que não vem? Será que meu salário vai dar para alguma coisa? Vai aumentar mais do que já aumentou? Meu Deus! Então o povo está meio medroso, está com medo, a realidade é essa. Mas a pandemia ainda não acabou, será que isso nunca vai acabar? Deu um ar de que tinha encerrado, terminado, mas voltou de novo aí, né? A Globo fica, né, perturbando a gente com essas notícias fortes deles aí. Então isso aí atrapalha muito o nosso caminhar, o nosso desenvolver. Porém, como vencer o medo? Silêncio maravilhoso. Como vencer o medo? Vamos ver? Abre a tua Bíblia no Salmos número 46. Ó, tão simples, né? Tão simples. Salmos 46. Aleluia. Eu vou tentar ser bem breve, que já tomaram meu tempo ali, ó. Tomaram meu tempo. Isso é coisa do Mateus. Isso é coisa do Mateus. Mas vamos lá. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Talvez, irmãos, eu não vá convulsionar você, mas para você pensar. Eu sou um pastor caseiro, eu sou um pastor presente. Eu exorto, eu ensino, eu oriento, eu direciono, eu mostro através da palavra como você tem que viver. É só pegar assim, receber e praticar, mais nada. É assim que a gente faz. Amém? Então, talvez você não vai convulsionar, não sei. Deus é quem sabe. Né? Vai pular, aí vai dar glória a Deus, eu vou me empolgar aqui. Pode ser. Mas dentro daquilo que nós programamos, não. Vamos ensinar para que você seja curado aí desse medo que você tem. Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, pelo que não teremos medo, ou pelo não tenha medo, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. No versículo 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que nos dá de poder estar na tua casa, na tua presença. Ó Deus, adorando o teu nome, glorificando o teu nome, bendizendo ao Senhor na beleza da tua santidade. Pai Santo, lemos tua palavra, Deus, venha aplicá-la em nossos corações, venha tratar conosco, Senhor, venha curar, Deus, a nossa alma nesta noite, nos libertar do medo, Senhor, aquele que nos atrapalha, aquele que nos impede de avançar, aquele que nos impede de conquistar, nos liberta, Deus, e nos dê alegria na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, podem sentar, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Aleluia. O que é medo? Alguma vez você teve a curiosidade de pesquisar sobre isso? Para saber o que é medo? Eu fui pesquisar. A gente sabe o que é. Todos nós temos uma definição de medo. Cada um, dentro do seu conhecimento, daquilo que ele entende, ele sabe o que é medo. Mas eu fui um pouquinho assim mais a fundo para saber um pouco mais, até para poder transmitir para a igreja. O que é medo? Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar pensando, ou melhor, ficar preocupado com ela o tempo todo. Isso é medo. Amém? Uma pessoa pode ter medo de que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. Uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. O medo, ele pode ser útil, o medo pode ser bom, né? Ou o medo pode ser ruim. O medo pode ser bom, ou o medo pode ser ruim. Aleluia. O medo, ele pode ser útil ou pode ser bom quando ele serve de aviso para nós. Quando o medo serve de aviso para nós. Como é que é isso, pastor? O medo o medo instintivo nos protege de situações perigosas. O medo instintivo nos protege. Né? Está acontecendo ali um tiroteio. Eu não vou passar ali. Eu tenho medo. O que eu faço? Eu vou dar a volta. Né? Há um rumor que ali naquela rua tem um pitbull solto. Eu vou passar por ali? Mas não vou mesmo. Né? Eu não vou colocar minha mão no fogo, porque se eu colocar, o que vai acontecer? Vai queimar. Então o medo instintivo, ele vai proteger você. Você não vai tomar atitude que vai te trazer algum malefício de forma alguma, porque você tem medo.
Esse é um medo instintivo, um medo natural e precisa ter. Senão você não tem medo de ser atropelado, vai entrar na frente do carro. Não, eu não tenho medo de ser atropelado. Tá, vai morrer. Então esse medo, esse tipo de medo, que é o medo instintivo, ele vai evitar com que você sofra algum dano. Ele vai proteger você de situações perigosas. Amém? O medo, ele também pode ajudar você a evitar o mal. São medos das consequências negativas. Esse medo pode te proteger de você fazer coisas erradas. Né? Eu não vou roubar, porque eu tenho medo. Se eu roubar, eu posso ser preso, né? A polícia vai me pegar, me dá umas pancadas. Não, isso aí não dá para mim. Eu não vou fazer, eu tenho medo disso. Eu não vou tomar veneno, porque o veneno vai me prejudicar. Não, eu tenho medo, eu não vou mexer com isso aí. Não vou tocar a mão nisso aí. Amém? É o medo que vai evitar você de fazer coisas que de alguma forma vai trazer prejuízo para você. Ou o medo de você tem medo de fazer coisas erradas, como fala no Provérbio 8, versículo 3. Amém? O medo pode ser útil quando ele leva você a Deus. Medo pode ser útil quando ele leva você a Deus. Por exemplo, às vezes, quando o medo é muito e a situação sai fora do controle, o que você faz? Você recorre a Deus. Eu estou com tanto medo de que aconteça isso. Eu estou com tanto medo desse problema. Eu estou com medo de ser demitido do meu emprego. Eu estou com medo de ficar doente. Eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo disso. Estou com medo daquilo. O que você faz? Você recorre a Deus. Coloca o joelho no chão e clama ao Senhor. O medo, às vezes, nos aproxima de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? O medo, às vezes, nos aproxima de Deus. Quando você tem medo de alguma coisa, aquilo ali pode se aproximar você do Senhor. Meu casamento está em perigo, eu tenho medo de perder meu marido. Eu tenho medo de perder a minha esposa. Pedi oração. Meu filho, meu Deus do céu. Tenho medo de perder o meu filho, está aí num caminho torto. Oração, vamos orar, vamos jejum, vamos clamar ao Senhor. Então tem medo que nos leva e nos aproxima de Deus. Amém? Agora, existe o medo ruim. Ele é ruim, muito ruim. Tem medo que nos paralisa. Medo, às vezes, nos paralisa. E a vida, ela não pode parar por causa do medo do futuro, por exemplo. A pessoa tem medo de ser reprovado numa prova e, por conta disso, ele não faz. Ele não vai fazer. Eu não vou passar mesmo. Eu não vou conseguir nada mesmo. Então, para quê? O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer isso? Não. Mas está com medo de quê? Não, eu não vou conseguir, então eu não vou nem fazer. Então o medo às vezes nos paralisa, e esse medo é muito ruim. O medo às vezes nos leva ao desespero. Quando o medo é demais, a gente se desespera. E a gente se desespera de tal forma que às vezes nos esquecemos até de Deus. A gente foge de tudo. E foge até do próprio Deus. Tem o medo, que eu falei aqui no início, que nos aproxima de Deus. E tem o medo que nos afasta de Deus. Amém, irmãos? Estou entendendo, igreja? Diga assim, glória a Deus. Tem o medo que nos leva às decisões ruins. Às vezes você, por conta do medo, você tem atitudes erradas. O medo pode distorcer, às vezes, a realidade das coisas. Você está com tanto medo. Quer ver, por exemplo, o camarada que está dirigindo, normalmente quando ele vê que o carro vai bater, o que normalmente tem que fazer? Pisar no freio. Mas às vezes o medo toma tanto conta dele que ao invés dele frear, ele acelera mais.
Medo. Às vezes o medo nos leva a tomar atitudes ou decisões que vai verdadeiramente nos prejudicar. Amém? O medo, ele destrói esperanças. Então, irmãos, o que fazer? Como vencer o medo? Aí foi onde nós lemos o Salmo de número 46 para você. O Salmo de número 46, ele é uma aula, ele é um texto que vem fortalecer a nossa fé, para que a gente possa vencer o medo. Vê que no versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, irmãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque quando você está com medo, você se desespera, você perde o controle. O chão sai de debaixo dos seus pés, aonde Deus, através do salmista, vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só se aquieta quem conhece Deus, quem sabe a capacidade dele de realizar grandes milagres na nossa vida. Aí quando vem o medo desesperador que tira o chão de debaixo dos nossos pés, nós nos apegamos ao Senhor, porque sabemos que Ele, aleluia, como fala o versículo 1, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmãos? Aleluia! No versículo 2 ele fala: pelo que não temeremos, ou seja, pelo que não tenhas medo, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que ele está dizendo aqui? Ainda que o negócio está feio para o teu lado. Traduzindo em poucas palavras, ainda que a coisa está difícil, ainda que o negócio está ruim, você não vê saída, você não vê solução, a coisa está complexa para o teu lado, para qualquer lado que você olha, você não vê saída nem solução. Há um texto escrito no livro de Naum, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Deus, ele abre na tormenta um caminho para nós. É isso que ele faz. E eu posso até acoplar esse versículo ao livro de Salmos de número 46, porque Deus, ele vai abrir um caminho para você no momento da tormenta, no momento em que as águas rujam e se perturbem, no momento em que os montes se abalam pela sua braveza, no momento em que o negócio está estreito para o teu lado, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Amém, irmãos? Aplaudam a ele mais uma vez, irmãos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E quem está no meio dela? Deus. Deus está no negócio. Deus está presente. Oh, aleluia. Como vencer o medo, irmãos? Então, diante do Salmo 46, a gente vence o medo através da fé. Somente através da fé que nós vamos vencer o medo. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só se aquieta quem tem fé de que o Senhor está presente na situação. Todos, quero passar essa informação para os irmãos, todos nós temos o retrato de um mundo de incredulidade. O mundo nos dias de hoje vive numa incredulidade sem precedência. Crer em quem? Em Deus. Crer em quem? No governador, no presidente, de forma que as pessoas, você fala com as pessoas, ela diz assim: eu já não creio mais em nada. É assim que as pessoas falam: já não creio mais em nada. A igreja, que deveria ser um lugar para ensinar sobre a fé, a gente ouve aí pelas redes sociais a confusão que se está dentro da igreja, as mentiras que a gente ouve e que a gente vê, o engano para poder conquistar almas e conquistar vidas.
Quantas pessoas não tentam, de alguma forma, atrair o seu público através de um show, de uma invenção, de um invencionismo, para tentar conquistar as pessoas? Quantos não tentam, irmãos, através de oferta daquilo que ele não pode fazer, ele não pode dar, mas ele oferece. Vem porque tu vai receber isso, vai receber aquilo, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo outro lá, e a pessoa não ganha, porque é o homem que está oferecendo. E a pessoa fica descrente de tudo, ela perde a fé. Então vivemos num mundo de incredulidade. O prefeito vem, ou melhor, o candidato vem e oferece um montão de coisa, e quando ele assume o cargo, ele some. Eu não creio mais nesses cabras, nada, não quero nem saber. Então a gente vive num mundo de total incredulidade. E as pessoas, elas só querem crer naquilo que elas querem crer. Elas só querem crer naquilo que elas querem crer, mas não querem crer na verdade. E quem é a verdade? A verdade só existe uma. Essa verdade chama-se Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmão? A verdade só existe uma, Jesus. Não tem outra. Aleluias. A fé, entretanto, ela gera vitória. A fé que nós depositamos no Senhor, ela vai gerar vitória. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para a gente poder vencer o medo que nos assola nos dias atuais, é pela fé. Fé em quem? Fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. O medo, entretanto, ele gera escravidão e derrotas. A incredulidade, ela gera escravidão e derrotas. E a incredulidade é falta de fé. Quem não tem fé é incrédulo. Amém? E o que significa incredulidade? Medo de mudança. Por quê? Medo é falta de fé. Quem não tem fé tem medo. Quem tem medo não tem fé. Porque esta é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, irmãos? Então nós só vencemos o medo através da fé. Como eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma pessoa incrédula, ela é sem fé. Isso aí é fato. Ela tem medo de mudanças, ela tem medo de perdas, tem medo de perdas de valores, tem medo de perdas de bênção, tem medo de tudo. A pessoa tem medo de tudo. Não consegue mudar de vida porque tem medo. Tem medo do que está por trás da porta. Tenta ver o que é. Vê lá o que vai dar. Pode ser que dê ruim, mas e se der bom? Mas aí você tem medo. Aí você não tenta, você não vai ver. E fica na miserabilidade toda a vida. Porque tem medo de acreditar, tem medo de crer nas possibilidades. Amém? Deixa eu ir adiante, porque tem muita coisa para eu falar para os irmãos aqui, e o tempo não dá para a gente falar tudo o que a gente quer falar aqui. Além da incredulidade, existe a timidez. Timidez também é falta de fé. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Aleluias.
Apocalipse 21, 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 21, 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, amém? Apocalipse 21, 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, incredulidade é falta de fé. Timidez é falta de fé. E se você não tem fé, infelizmente, filho, o inferno te espera. Apocalipse 21, 8. Não são palavras necessárias do pastor, palavras de Jesus, ou melhor, do apóstolo João, mas que Deus falou para ele, para que ele escrevesse. Amém? Então, nós precisamos vencer o medo. Se você tem medo, se você é tímido, se você é incrédulo, significa que você não tem fé. Se você não tem fé, a tua salvação, ela está em cash. Ela está em questão. Será que é mesmo? Então nós precisamos vencer isso aí. Por quê, irmãos? Porque o medo, ele tem consequências. Consequências graves. Quer ver? Se a gente abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo 30 e 33, nós vamos ver ali a primeira consequência de 5 que eu quero passar para os irmãos. Você vai perder as bênçãos por não crer na palavra de Deus. Por não acreditar na palavra de Deus, você vai perder a bênção. O que aconteceu ali? Os espias, Moisés envia os espias para ver a terra. E ele manda 12 espias. Lá vão aqueles homens espiar a terra, porque eles queriam invadir a terra. Deus havia dado ordem para eles invadir a terra. Só que aí aqueles homens vão lá para poder invadir a terra. Quando chegam lá, eles encontram gigantes. A terra é boa, a terra produz leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra é sensacional, mas tinha gigantes. Havia, irmãos, ali um empecilho, havia ali um bloqueio, havia ali um problema. E 2 daqueles homens que foram, Josué e Caleb, quando eles voltaram, eles trouxeram respostas positivas. E disse: Moisés, vamos lá, vamos invadir a terra, porque Deus nos deu aquela terra, e lá tem mel, lá tem uvas enormes, grande, tem uma terra que dá leite e mel, coisas maravilhosas, viu, Moisés? Vamos invadir. Mas os outros já disseram: não, nós não vamos. Por quê? Nós não vamos porque é perigoso. Lá tem gigante. Aquele povo lá, eles matam uns aos outros e vão nos matar também. Vão destruir a nossa vida também, nós não vamos. E o que eles fizeram? Ainda colocaram o povo contra Moisés. Porque Moisés queria invadir a terra. E Josué e Caleb estão falando: gente, vamos lá, porque a terra é boa. O Senhor prometeu que vai dar para nós, que vai dar em nossas mãos. Está entendendo, irmãos? Deus prometeu que vai nos dar. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E o Senhor prometeu que vai nos dar. Vamos lá. E ele dizia: não, nós não vamos lá, porque eles vão nos matar. O que eles estavam fazendo com isso, irmãos? Eles estavam, irmãos, colocando o problema muito maior do que Deus. Por isso é que eles não conquistaram a terra, por causa da incredulidade deles, amém? Por causa do medo que eles tiveram. E quantas vezes isso não acontece conosco? Às vezes colocamos o problema muito maior do que o nosso Deus. Deixamos de alcançar a bênção, deixamos de alcançar o milagre, deixamos de crescer na nossa vida profissional, deixamos de conquistar a bênção que Deus tem para nós por medo. Por medo.
por medo. Mateus capítulo 14, versículo 30. A gente perde a instabilidade por causa do medo. Do medo. Pedro disse: Senhor, quero ir contigo sobre as águas. Posso ir? Quem estava do outro lado? Jesus. E ele disse: pode vir. E Pedro então desce do barco. Meu Deus do céu, posso descer aqui, irmãos? E Pedro desceu do barco, foi andando por sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as águas. Mas quando ele olhou para baixo, que viu as ondas, que viu as águas, que viu a profundidade que era, ele teve medo. Teve medo. E por causa do medo, sabe o que aconteceu? Ele começou a afundar. Muitos de nós estamos afundando por medo. Por medo. Mas ele gritou: Senhor, tem misericórdia. Jesus foi, homem de pequena fé. Aleluias. Às vezes, irmãos, nós não somos abençoados porque estamos acostumados ao deserto. A gente se acostuma com o deserto. A gente se acostuma com pouca coisa. E deixamos de ser abençoados. Às vezes, já tentou uma vez e não deu certo. E não quer tentar de novo. Aconteceu com Moisés isso? Moisés, o processo todo de Moisés de nascer, ser colocado no riacho, as filhas de Faraó pegar ele, era tudo um processo preparado e projetado por Deus. Porque era ele quem ia livrar Israel daquela tirania dos egípcios. Era ele que ia livrar Israel daquele cativeiro. Era Moisés. E ele sabia disso. Sabia tanto que foi ele que tentou livrar Israel com as próprias mãos. Lembra quando ele viu um egípcio batendo no judeu? Ele foi lá para defender e matou o camarada. Aquela atitude dele era uma forma dele tentar libertar o povo dele daquele cativeiro. Ele mata o egípcio, mas aí alguém viu e ele mete o pé e vai para o deserto. E no deserto está bem. No deserto ele estava uma maravilha. Cuidando das ovelhas, lá do seu sogro, tudo lá, tudo tranquilo, tudo bem. Só que existe um processo para ele. Ele foi chamado para um processo. Ele foi chamado para realizar uma missão. Mas ele está tão acostumado com o deserto que está tão bem ali. Que aí quando Deus chega para ele e fala através de uma sarça ardente, né? De uma sarça ardente, Deus fala: Moisés, Moisés. E Moisés, quando vê a sarça incendiada e não queimando, ele vai se aproximar. Deus disse para ele: para aí, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por que a sandália tinha que tirar? Porque havia na sandália de Moisés um desenho dos egípcios. Dos egípcios, porque ele veio de lá. E com aquela sandália, no lugar santo, não, ele não ia entrar, porque aquilo ali era uma situação idólatra. Aí Deus não aceitava. Por isso ele disse: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ali Deus vai chamar Moisés para livrar Israel das mãos dos egípcios. E aí ele trava uma conversa, uma discussão, um diálogo com Deus. Ele vai dizer: mas sim, Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. E você vai livrar Israel das mãos de Faraó do Egito. Ele disse: eu não, Senhor. Ele quis dizer assim: irmãos, eu estou tão bem aqui no deserto, cuidando das ovelhas do meu sogro. O negócio aqui está tão legal, está tão bom. Eu já tentei uma vez e não consegui. Agora que eu vou conseguir, Senhor? Não vou não, Senhor, não vou não. Acostumou ao deserto. E quantos de nós, irmãos, nos acostumamos ao deserto com medo de tentar de novo? Com medo de tentar outra vez. Vença esse medo para você conquistar. Diga assim, irmãos: glória a Deus. Tenta mais uma vez. E Moisés travou um diálogo com Deus. Eu não. Moisés foi capaz até de dizer para o Senhor assim: Senhor, por que tu não envia aquele a quem tu tens de enviar? Moisés estava falando, sabe de quem, irmãos? Do próprio Jesus Cristo. Não era tempo de Jesus.
Não era momento de Jesus vir, ainda não era a hora do Cristo nascer, e Moisés, audacioso, ainda usou essa expressão. Aí Deus se aborreceu com ele, já que tu está falando isso, que tu é pesado de boca, que você não consegue ir, que eu vou colocar Arão como boca para você, e você como Deus como Arão, mas você vai livrar o meu povo, você tem uma missão para realizar, você tem um trabalho para fazer. Irmãos, Deus está falando para você aqui nesta noite, você tem um trabalho para realizar, você tem uma tarefa para concluir, aleluia, e você está deixando isto pela metade, e ele não tem se agradado, e hoje, através desta ministração, ele está chamando a sua atenção. Você parou em algum ponto e precisa retomar para concluir aquilo que Deus chamou você para realizar. Você crê nisso, irmão? Diga assim, glória a Deus. Aleluia. O medo de frustração levou Marta a dizer para Jesus: Senhor, já cheira mal e já é de 4 dias. Ora, não foi Jesus que falou para ela: eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim e vive, não morrerá jamais. Crês tu nisso? Foi ele que falou isso para ela. Aí quando Jesus vira para ele e fala assim: onde o puseram? Senhor, já é de 4 dias e cheira mal. Olha só, com medo. Pastor, qual era o medo de Marta? Será que Jesus não era capaz de ressuscitar aquele morto? Porque já era de 4 dias, já cheirava mal, estava em decomposição. Será que Jesus não poderia ressuscitar aquele morto? Ela ficou preocupada. Jesus chega lá e diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro não saiu. Mas Jesus é o Deus da vida. Amém, irmãos? Ela se frustrou, aleluia. Ela disse: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Quando Jesus disse: tirai a pedra. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Porque é a pedra que está atrapalhando a realização do milagre de Jesus. Tirai a pedra. Aleluia. Senhor, mas já é de 4 dias e cheira mal. Quem está aqui não vai aguentar ficar por causa do fedor. Tirai a pedra. Deus está mandando, irmão, você tirar a pedra. Deus está mandando você tirar a pedra para que ele possa entrar e realizar o milagre. Aleluia. Realizar o tratamento, arrancar o que está estragado em você. Aleluia. Limpar você como ele fez com Lázaro. E quando retiraram a pedra, ele gritou lá de fora: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, irmãos. Tudo que estava desconjuntado, tudo que estava estragado, tudo que estava ruim no corpo de Lázaro, voltou tudo ao normal, apenas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus vai transformar a tua vida também, Deus pode mudar a tua história também. Não tenha medo, irmão, se aproxime dele, se achegue a ele, aleluia. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, aleluia. O que está ruim em você, ele vai tirar. O que está demais, ele tira. O que está faltando, ele coloca, porque ele é Deus. Amém, igreja? Nós só precisamos confiar, acreditar no Senhor, acreditar no poder que o Senhor tem e transformar vida. Assim como ele transformou a água em vinho, ele pode realizar na tua vida também um milagre semelhante. É só acreditar. A cura, irmãos, para o seu medo é fé. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Deu um testemunho aqui na igreja, no dia do domingo, que o Marquinhos cantou louvor, e eu fiquei curado daquela visão das minhas vistas, e eu passei a enxergar naquele momento. Mas quando chegou 2 dias depois, escureceu. Eu cheguei perto do Senhor e falei: Senhor, eu dei testemunho aqui neste lugar que tu havia me curado, Senhor. Não me envergonhe, por favor, porque eu sei que tu és Deus, irmãos. Eu estou enxergando. Você pode aplaudir ao rei por isso, irmãos? Eu estou vendo, irmãos, para a glória de Deus. Deus faz milagre. Deus faz. Eu chorei ali em pé. Deus, eu testemunhei aqui a minha cura. Por favor. Por favor.
E eu estou vendo. Eu estou vendo. O nome do Senhor é exaltado. Aleluia. Não tenhas medo. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito. Aleluia. Aleluia. O medo, timidez, a vergonha, irmão, isso tira a nossa vida, a nossa salvação. Aleluia. Como eu disse aqui para os irmãos, a fé é a única forma pela qual a gente vence o medo e alcança os nossos objetivos, as nossas bênçãos. Lembra de Abraão? No capítulo 12 de Gênesis, verso 1 até o versículo 3. Ele diz: sai da tua terra, da sua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não titubeou, Abraão não perguntou: Senhor, como é isso? Como é que é isso? Com quem eu vou? O que eu vou fazer? Ele não perguntou. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E ele saiu, pegou o que era dele, a sua família, seu primo, seu sobrinho, e foi para o lugar que Deus ainda iria mostrar para ele. Às vezes nós queremos questionar Deus as coisas. Às vezes nós queremos bater de frente com o Senhor, queremos saber por quê, para quê. A gente não tem que estar questionando Deus naquilo que Ele tem que fazer, nós temos apenas que obedecer e ponto final. É fé. É fé. Ah, mas está difícil as coisas, está difícil para mim, está difícil para você. Mas existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não, não existe. Então, irmãos, quando Ele falar vai, vai. Quando Ele disser vem, vem. E ponto final. Porque Ele é Deus, Ele tem autoridade sobre si para dizer vai e vai, vem e vem. Ele tem autoridade, Ele tem poder para realizar, irmãos, aquilo que você nem imagina. Deus tem poder para fazer na tua vida. Deus tem poder para realizar na sua vida. E Abraão pegou o que era dele e foi, obedecendo a ordem do Senhor, do nosso Deus. Aí nós vemos o chamado de Abraão, vemos no capítulo 15, versículo 1, o cuidado de Deus para com Abraão. Aqui, ó, capítulo 15, versículo 1 de Gênesis. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão. Não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Eu sou o teu grandíssimo, olha o que Deus fala aqui, irmãos. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus está falando para você, irmão. Deus está me usando para falar para você, Eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Aleluias. Esse é o cuidado que Deus tem para conosco. Deus cuida de nós, Deus nos abraça, né? Deus quer nos ver alegre, feliz, não com medo de nada. Nós não temos que temer. Nós temos que temer a Deus. Quanto ao homem, o que Ele vai fazer conosco, não tema isso não. Não fica com medo de pandemia, não fica com medo de ficar enfermo, porque, irmãos, queira ou não queira, vai chegar um momento que Jeová vai gritar a nossa sente, vai ter que ir. Vai ser o momento que Ele vai chamar: Carlos Lessa, chegou a hora, filhão, vem embora, filho. E eu vou ter que ir. Então vamos temer o quê? E eu sei para onde eu vou. Quando Ele me chamar, eu tenho certeza que eu estaria na eternidade, estaria na glória, aos braços do Pai, glorificando e exaltando o nome dEle para toda a eternidade. Então eu vou temer o quê? Ter medo de quê? Aleluia! Esse medo psicológico que você sente, esse medo excessivo que você sente, você não pode ter, porque tu é filho de Deus.
Aí um menininho pequenininho, ruizinho, bem franzino, foi enfrentar um gigante. O gigante falou: você vens a mim com pedra e pau, né, como se eu fosse algum cão? E o menino virou para ele: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aplaudam a ele, irmãos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Aleluia. Abraão teve medo do fracasso. Vamos lá. 15, 2 e 3 diz assim: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais: Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Olha só, Abraão temeu, porque para quem que eu vou deixar a minha herança? Para quem que eu vou deixar os meus bens? Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Aleluia. Aí vem o encorajamento de Deus, lá no versículo 5 para Abraão. Então levou Abraão fora e disse: olha, Abraão, olha agora para os céus e vê se você consegue contar as estrelas que tem no céu. Você pode contar, Abraão? Aleluia. E disse: assim será a tua semente. Viu, Abraão? Aleluia. Viu, Abraão? Tu está com medo de quê? Porque você não tem descendente, porque você não tem um filho. Poxa, Abraão, não fica com medo disso não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui fora. Olha as estrelas, olha para o céu. Está vendo quantas estrelas aí, Abraão? Eu farei a tua descendência como as estrelas do mar, do céu. Amém, igreja? Observe bem, irmãos, que nós até o dia de hoje chamamos Abraão de pai, porque Deus cumpriu aquilo que prometeu para ele, e ele vai cumprir o que tem prometido para você também. Amém? Levante as tuas mãos para o alto, glorifique, enaltece e engrandece ao Rei dos Reis. Depois, no capítulo 17, vem a confirmação. Aleluia. No versículo 1 até o 4 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho colocado, te tenho posto. Depois ele pula lá para o 18, irmãos, e diz assim, 18 verso 14: haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, tomarás a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A promessa veio se cumprindo. Aí o cumprimento da promessa vem no capítulo 21, no versículo 1 e 3, que diz assim, 1 ao 3, que diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque, o cumprimento daquilo que Deus havia prometido para Abraão. Amém, igreja? Deus também vai cumprir a promessa que Ele tem feito para você. Irmãos, tudo quanto Abraão conquistou, tudo quanto ele teve, irmãos, foi por fé.
aleluia, não foi por vista, porque como foi cantado aqui, nós não andamos por vista, como crentes que somos, como homens e mulheres de Deus que nós somos, nós não andamos por aquilo que a gente vê, porque o que a gente vê, isso não é fé. Fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Você não vê, aleluia, não está palpável diante de você, mas Deus faz, Deus traz à existência aquilo que não existe, mas é por fé. Pela fé você é capaz de vencer este medo, pela fé você pode avançar, pela fé você pode conquistar, pela fé você pode crescer, porque Abraão conquistou por fé e deixou por exemplo, para que nós também tenhamos fé naquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz: não temas, pois ele sabe que o medo rouba dos seus filhos as oportunidades de vitória. E tem sido muito explorado pelo nosso adversário. Pois o medo, a falta de fé é pecado. E pecado nos afasta de Deus. E nos aproxima das trevas, mas a fé no Senhor nosso Deus nos aproxima ainda mais dele e nos leva à conquista, nos leva ao crescimento e a uma firmeza espiritual. Fica de pé em nome de Jesus Cristo, irmãos, para você adorar o Rei dos Reis, glorificar o nome do Senhor e entender que esse medo não faz parte da tua vida. Você não pode ficar assustado, amedrontado com absolutamente nada, porque tem um Deus que cuida de você. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ainda, aleluia, que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que o mar ruge, mas o Senhor, Ele é o Deus que está conosco a todo tempo. Levante as tuas mãos para o alto assim, ó, e dê um brado de glória, irmãos, porque quando você glorifica o nome do Senhor, Satanás sai em disparada, e a glória chega ao trono, e a bênção de Deus desce sobre a sua vida. Meu Deus! Oh, aleluia! Jeová, Espírito Santo de Deus, meu Senhor. O medo não pode parar você, irmãos. O medo não pode deixar você com a vida embaraçada. Oh, meu Deus, Espírito Santo, meu Deus, e além das ondas olharei, oh, aleluia, se o mar crescer, somente em meu ti Deus, descansarei, pois eu sou teu, aleluia, e tu és meu, tu és meu Senhor. Oh, Deus é Deus, oh glória, meu Deus, tua graça cobre meus temores, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Ele faz cessar as guerras, irmãos, até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo, porque Ele é Deus. Meu Deus, quem pode levantar as mãos assim para o alto? Erga as mãos, irmãos, e adore. Levante as mãos e adore, irmãos. Levante as mãos e adora, adora o Senhor. Adora o Rei dos Reis. Adora o Deus da verdade. Oh, adora o Deus que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida.
Adoro o Deus que tira o teu medo e coloca coragem em você. Aleluia. Oh. Eu adoro o Senhor.